E aí pessoal, o que que fala é o Vitor, estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal. E hoje pessoal, nesse vídeo vai ser um vídeo um tanto especial para mim, porque é a primeira vez que eu cheguei a 2000 de rating aqui pelo chess.com, certo? Lembrando que pelo Chess eu já tinha conseguido isso faz um tempo, inclusive, mas no chess.com é a primeira vez na primeira conta, certo? Então, a gente vai dar uma analisada aqui como é que foi essa última partida, tá? Mas isso aqui, essa última partida já tinha vindo de uma sequência de vitórias já, certo? No caso aqui eu joguei 5 partidas rápidas, empatei 2 e ganhei 3 e consegui ganhar, chegar nesse rating, certo? Mas tem uma coisa que eu quero levantar aqui pra vocês, um ponto, né? Se eu não me engano, eu tava com 1960 pontos, certo? Se eu ganhasse 3 partidas, claramente eu não ia chegar aos 2000 de rate, ganhando só 3 partidas, né? Faltaria ainda alguns pontos. Então, o que foi que aconteceu? Se a gente vir aqui na barrinha de mais da minha conta e vir aqui em mensagens, a gente vai perceber que chegou uma mensagem para mim há 2 dias atrás, que também foi a data que eu consegui chegar aos 2000 de rating, que é aquela famosa mensagem de que quando você pega um adversário que usou cheating, né, jogando contra você. E aí o que que o site faz? Quando você enfrenta um adversário que usou cheat, né? Usou um engine ali para ganhar de você, depois o site vai lá, bane a pessoa e ele te devolve os pontos. Não sei se isso já aconteceu com vocês, tá? Mas é bem comum nessa faixa de rating de 1900 e 2000 de rating. É bem comum mesmo. Por exemplo, se você jogar um match de 10 partidas, pelo menos uma você vai recuperar os pontos porque alguém usou cheat, tá? Por que que isso não é tão comum nos níveis mais abaixo? Porque geralmente quem usa cheating, ele não fica com rating baixo. A pessoa que usa cheat, ela sobe o rate muito rápido. Então é meio difícil de achar uma pessoa usando cheat nos níveis mais abaixo. Mas é claro que sempre vai ter, né? Já deve ter acontecido com várias pessoas aí. Inclusive, deixe nos comentários se você já enfrentou alguém usando cheat e também coloca o seu rate pra gente saber melhor essa métrica. Mas eu tenho a impressão que é muito mais nessa faixa de rate, tá? Principalmente no Blitz também. Então tá, chegou aqui essa mensagem há 2 dias e foram 2 partidas, tá? Foi no mesmo dia, ó. Vocês estão vendo, ó, mensagens aqui, ó. Tem a de um mês lá atrás. Aí tem outra de um mês. E aqui, ó, essas duas últimas foi de 2 dias atrás. E aí a primeira, que eu recebi 8 pontos. Eu tava com 1963. Recebi 8 pontos. Porque o carinha usou cheat, né? Eu posso até mostrar a conta dos meliantes. Eu tenho aqui. E tem essa outra que eu ganhei 6 pontos. Que eu fui pra 1977, tá? Essa primeira partida rápida, que eu ganhei 8 pontos, eu posso mostrar a conta do cidadão. Inclusive, eu já tinha tirado o print da conta dele, certo? Porque eu já sabia que o cara tava usando cheat. Porque o cara tinha, tipo assim, 800 pontos de partidas Blitz. E, tipo assim, tinha várias partidas já de Blitz. Ele perdendo pros caras de nível baixo, assim. E aí, do nada, 2.300 de rápidas. Pô, sacanagem, né? Eu vou até colocar aqui nas partidas. Era um indiano, se eu não me engano. A gente vai aqui em. Como é que é? Vai aqui em partidas rápidas. Aí partidas terminadas e a gente pesquisa por derrotas. Aí vocês vão ver como é que é a situação aqui. Rápidas, perdi. Eu vou achar ele bem rápido porque foi uma partida recente, né? Eu acho. Deixa eu voltando aqui. Aqui, ó. O maluco de 2.300 de rating. O interessante aqui. Quando eu joguei com esse cara, ele tinha 1.900, quase 2.000, tá? E depois, assim, de uma semana, 300 pontos de rate, tá? Primeira coisa estranha. Segunda coisa. Quando eu comecei a partida com o cara ficou mandando um monte de chat, tipo, hello, perguntando se eu jogava há muito tempo, essas coisas assim. Aí eu já comecei a desconfiar do cara. Mas até o final da partida eu não, né? Pra mim o cara era só um cara normal e o cara queria conversar, basicamente. Mas eu entrei na conta do cidadão e aí veio um seguinte questionamento. A conta dele foi fechada, né? Quando tem esse símbolo vermelho do lado do nome dele é porque a conta foi fechada. E aí vem o segundo questionamento. O cara tem 2.300 de rating de rápidas e só 800 pontos de rate de Blitz. Aí você pode falar, ah, mas o cara não joga Blitz. Vamos ver. Entra aqui na conta de Blitz dele. E tudo bem, ele tem poucas partidas, ele só tem 60 partidas de Blitz. Mas olha lá, 30 vitórias e 30 derrotas. Não tem como o cara que, pô, tinha 2.000 de rating,
tem 2.000 de rate. Tinha, né? Não sei se ele tem ou tinha, não sei nem que rate ele tem na conta real dele. Deve ser próxima dos 1.000, né? Entrando de acordo com o Blitz. Mas um cara que tem um rate já tão elevado assim, mesmo que ele não jogue muitos Blitz, pô, é meio que impossível o cara perder pra uma pessoa de 800 de rate. Ele perdeu 30 partidas aqui, né? Então, por exemplo, é como se eu, que agora eu tenho 2.000, se eu fosse enfrentar um cara de 800 de rate. Não é nem questão de. Mas, assim, eu ia conseguir ganhar todas, eu acho, assim. Então, não faz sentido isso aqui que aconteceu na conta dele. Ah, mas aqui diz que ele já teve 1.100. Ok, 1.100, mas. Tá vendo? Ó, o gráfico dele ficava indo e voltando. Então, não era uma coisa que, ele não jogava Blitz, mas se ele jogasse, ele ia destruir todo mundo. Não. Porque quando ele jogou, ele não tava destruindo. Ele tava perdendo partidas. Então não faria sentido ele ter esse grau absurdo de evolução assim, né? E em partidas rápidas, o cara tem 360 partidas, que também é pouco, mas olha essa porcentagem. 72% de vitórias. 72% de vitórias. Isso é absurdo. É muito absurdo, né? E é isso, ele. E, claro, ele vai perdendo umas partidas, vai ganhando outras, né? Tem uma sequência de vitórias aqui que é sinistra dele aqui. Deixa eu colocar aqui na conta dele. Partidas terminadas. Deixa eu pesquisar todas. Partidas terminadas dele. Beleza, ele perdeu essa última, né? Que ele jogou com um cara de 1.800. Mas olha a sequência que o mano me encaixa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 partidas seguidas de vitória. E claro que ele não vai analisando, né? Isso aqui, essas análises devem ser os adversários dele que vão fazendo, né? 94, 92, aí 83, 90, 96,5. Um cara de 2.000 de rate, 96,5 não é fácil, cara. 86%. Pô, ele ganhou do cara de 2.400 e vai lá e perde pra um cara 1.800, pô. Não vou dizer que é impossível, mas é bem pouco provável. E aí o cara encaixou uma sequência de 20 vitórias, assim, né? E acabou perdendo. O outro cara que eu consegui ganhar 6 pontos, né, da outra partida, não foi tão escandaloso. O jeito que ele me ganhou. Deixa eu até ver se eu acho aqui. Acho que era esse Lord of Sack. Deixa eu ver aqui. Aqui na conta dele. Não, esse aqui é o rate normal dele. Não, não foi esse cara não. Deixa eu ver outro cara aqui. Ah, não, esse aqui eu tô vendo as partidas do cara. Deixa eu voltar pras minhas. Eu tava vendo as partidas dele, nem lembro. Tá, vamos colocar aqui. Então, ó, só fazendo um comparativo. A minha conta eu tenho 51% de vitórias. Eu tenho 2.281 vitórias e 1.954 derrotas. Então é uma coisa equilibrada. Não é uma margem assim gigantesca que nem a do cara de 70% de vitória, pô. Só tem essa margem assim gigantesca quem, por exemplo, que é uma conta nova e tá jogando destruindo todo mundo. Mas o cara, claramente a conta dele não era nova, porque as partidas Blitz ele perdia também pros caras de 800, de 900, entende? Se fosse uma conta nova, ele ia destruir tanto no Blitz quanto em rápidas, tá? Aí você pode argumentar que, tem gente que é bom em Blitz, mas não é bom em rápidas. Mas mesmo assim, a diferença de 800 para 2.000 é muito gritante. Se você tem 2.000 de rating rápidas, é impossível, é literalmente impossível você ter só 800 de Blitz. Você pode argumentar o que for, que você não joga tanto Blitz, mas é impossível, tá? Voltando aqui para minhas partidas, vamos ver as derrotas, né, claro. E vamos ver se eu acho o segundo carinha. Com certeza ele deve ter rating alto já, né, porque o cara não vai parar de cheatar depois que ganhou, que jogou comigo. Então, eu vou procurar um cara de rating alto aqui e talvez eu encontre. 2.100. 2.100. Esse Cantana, eu acho que não é ele. Mas, tá, vamos passando aqui. Tá, aqui o carinha de 2.300. Foi um desses caras aqui. Não foi o Lorde, que a gente já viu que o cara tá limpo. Será que foi esse Cantana? Não foi, eu joguei essa partida muito mal, né? Eu já vi esse cara jogando com outra pessoa também, então acho que não é ele não. Não é não. O cara joga bem mesmo.
Não, mas essa partida eu joguei muito mal também. Meu Deus. Jesus Cristo. E eu acho que eu não vou achar mesmo a segunda partida. É porque acho que. Será que foi esse cara? Não, né? Acho que não. Cara de conta premium. Pelo amor de Deus, né? Cheatar em conta premium é triste. É. Acho que eu não vou achar o cara, não. É. Foi esse? Não, o cara tá online agora, não tem nem como. Se o cara tá online, então não foi ele. É, não tô achando aqui não. Enfim, pessoal. Eu consegui ganhar esses pontos. Eu enrolei demais, né? Eu consegui ganhar esses pontos. 8 mais 6, né? Que vai dar 14 pontos. Ganhei 14 pontos aí. E a gente já teve um bush aí, né? E aí eu consegui emplacar uma sequência de 3 vitórias, né? Seguidas. Depois que eu ganhei esse rating. Eu emplaquei 3 vitórias e 2 empates. O primeiro empate foi porque o cara precisou sair. Ele mandou uma mensagem, né? Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Então a gente tava numa posição bem normal até. E aí ele disse que precisava sair e ofereceu um empate. Eu, tô de pretas, né? Vou cair de brancas na próxima, então vamos aceitar. Inclusive ele tá com o mesmo rate que eu agora, né? Aí essa segunda partida eu ganhei também, vou dar uma passada bem rápida. Esse aqui era que eu consegui. Bom, a partida foi bem equilibrada, tá? Era pra ter dado empate essa partida. A gente caiu nesse final aqui. Não vou nem mostrar a partida toda porque é só uma sequência de troca-troca. Era pra dar empate isso aqui. Mas aí ele cometeu alguns erros. E ele deixou eu criar esse peão passado aqui, né? Eu acho que foi o erro mais grave da posição. Ele ficou. Ele jogou mal agora, né? Porque agora eu jogo assim, agora o peão de E dele não avança. Ele voltou o bispo. Trocou aqui. E agora eu fui. Cara, assim, esse final é pra ser empatado ainda, certo? Tem como empatar, mas eu fui ciscando aqui, né? Aí teve um momento. Tá, aqui já era pra dar empate. Era só ele ficar passando lance de bispo, né? Tinha muito o que fazer. Mas ele conseguiu entregar a paçoca toda, né? Quando ele jogou esse lance, pessoal, porque esse lance perde. Se você quiser achar o lance, como é que funciona? E a resposta é avançar o peão. Porque se ele trouxer o rei, eu vou promover. E quando ele toma de rei, vai cair o bispo dele. Se ele tomar meu bispo, eu promovo. E se tomar meu peão, que foi o que aconteceu de bispo, eu tomo o bispo dele, tô com uma peça a mais aqui, tô super ganho, né, pessoal? E aqui foi só questão de eu invadir com o meu rei. E aí ele abandonou, né? Ganhamos. Era pra ter empatado, mas o cara vacilou no final. Essa outra partida. Deixa eu até ver como é que foi. Eu joguei. Esse cara, quando eu joguei essa partida com ele, ele tinha 2.000 de rate, tá? Nossa, eu tava muito tenso nessa partida, muito tenso mesmo, né? O E4, E5, seguimos aqui no Rui Lopes. Ele jogou com D3, aí eu joguei B5 rápido, tirando o bispo ali, bispo E7. Defender o bispo ali pra não perder, né? Joguei C5. Então aqui tá na posição bem tradicional. Esse dama E2 dele eu já não conheço muito. Eu acho que Roque, Torre 1 e Cavalo F1 era melhor. Mas é claro que ele pode fazer isso agora, né? E ele jogou esse lance que é errado, né, pessoal? Bem errado. Mas eu acho que eu não puni da melhor maneira, né? Eu joguei assim, eu fiquei muito ganho. Teve uma hora que eu fiquei muito ganho mesmo. Eu joguei esse pra querer trazer meu bispo ameaçando a dama. Aí joguei essa. Bom, se ele avançar o peão, que foi o que aconteceu, eu vou ganhar muitas casas agora. Agora eu vou fixar meu cavalo aqui. E aqui já dá pra ver que eu tô bem melhor nessa posição. Só que eu deixei escapar a vantagem de alguma maneira. Aqui eu dobrei, né? Que já tá bem triste pra ele. Só que não tá tão fácil de converter ainda, né? Talvez o computador diga que tá empatado, né? Mas na minha visão isso aqui tá bem bom pra mim. E aí eu tive que sempre tirar minha dama de olho no peão de E5, né? Porque tem o bispo dele ameaçando em B2. E aí a gente seguiu umas trocas. Aqui eu tive que tomar de bispo voltando, né? Porque se eu tomo de dama, cai meu peão de E. E aí eu vou pedir que ele jogue F4, né? Por isso que eu joguei bispo G5 agora. Porque se ele joga F4, aí eu vou ter alguns problemas. Então jogou essa, eu coloquei meu bispo ali, cravando o cavalo, impedindo que ele jogue F4. E além disso, eu defendo meu peão de E. Então agora minha dama tem um pouco mais de liberdade, né? Agora o meu problema mesmo é o meu bispo de casas brancas e meu cavalo de E8. Eu tenho que melhorar o cavalo. Talvez a prioridade seja o cavalo mesmo, tá? Porque esse bispo aí, ele é
ele age de certa forma, ele limita um pouco o cavalo na casa de F5. G6 é um lance possível, mas eu vou colocar meu cavalo em G7 e aí ele vai pra onde, né? Posso levar ele pra E6 futuramente, né? Um bispo C8, cavalo E6. Tem vários planos aqui que dá pra fazer. Ele tirou o rei da cravada, eu joguei G6. Jogou o cavalo F1, que o meu bispo limita bastante, né? O cavalo dele. Por onde o cavalo dele for, eu posso tomar de bispo. Joguei esse lance. Talvez eu queria jogar um H5 assim, né? Pra tomar em H3, mas meio nebuloso, né? Eu vou expor bem mais o meu rei. E ele jogou esse lance aqui, eu tenho que tomar, né, pessoal? Porque senão ele ia entrar em D5 com o cavalo. E aí ia ser perder na hora, então tem que tomar esse cavalo. Tomou de dama, ameaçou meu peão, minha dama defende ainda. Joguei dama C7 para defender o peão de D5, né? Ele tá ameaçando com o bispo. Trouxe a dama, então aqui eu vou passando bem rápido já, né? Tive que jogar esse lance. E aqui ele tava começando a ter um certo contra-jogo, né? Jogou assim, defendi, voltou a dama. E eu consegui organizar um pouco as minhas peças aqui. E ainda teve um final bem legal e eu consegui aplicar um golpe nele em algum momento aqui, que eu ganhei uma peça, né? Que foi essa hora. Ameacei a dama e o bispo. E aí, por exemplo, vamos aqui na análise. Eu queria perder uma peça forçada, né, pessoal? Não tem o que fazer. Oh, meu Deus, pulou demais. Nossa, foi uma partida longa, inclusive, tá? Foi uma partida de 61 lances. Deixa eu voltar aqui pro cavalo D4. Joguei cavalo D4. E bom, pra onde ele tirar a dama aqui, eu vou tomar o bispo. E quando toma de dama, perde a dama com esse duplo, né? E tem que entregar a dama que eu tô muito ganho, certo? Então eu acabei ganhando uma peça aqui depois desse lance, certo? Vamos voltar aqui pra partida. Ele tirou a dama, eu tomei o bispo, não pode tomar de dama. Ameaçou meu ponto de F6, mas tá muito bem defendido, eu tomei com cheque. E fui remanejando meu cavalo, cortei as casas do bispo dele. E aqui tem um ponto bem interessante que eu queria ressaltar. Simplificação. Tudo bem, naquele momento... Oh, meu Deus do céu. Cadê? Bispo B2, na hora que ele jogou. Aí eu dei cheque, tirou o rei, eu joguei esse. Aí tu pode falar, ah, mas ele vai tomar e vai ganhar um peão. Mas beleza, eu troco as damas. Eu tô no final muito ganho, né? Aqui eu forço a troca das damas e eu vou ganhar com um bispo a mais. Então aqui eu entreguei um peão para poder simplificar a posição, certo? E muitas das vezes isso é bom para você, tá? Porque vai levar para um final mais simples, certo? E além disso eu já faço o peão passado, né? Então aqui tá totalmente perdido já para ele, já tá dando 8 pontos de vantagem, certo? Então, bom, a partida acabou aqui, né? Porque eu ganhei uma peça, o cara não vai conseguir resistir muito bem, mas... E essa partida que empatou aqui, eu joguei bem mal mesmo. Mas eu senti que eu fiquei bem, tá? Vou rodar aqui o tabuleiro, porque eu tava de... Não, tava de brancas. Tava de brancas essa partida. Vou rodar o tabuleiro. Ah, o computador... Ah, não, tava de pretas. Nossa, eu tô maluco, né? Rodar tabuleiro, tava de pretas. E eu consegui trancar a posição para não perder, tá? Mas aqui eu tô com um peão a menos, né? Peão não, tô com... Ele tá com mais um de vantagem, mas... Tô entendendo muito bem. Não, tô com um peão a menos, é exatamente isso. Tô com um peão a menos, só que eu consegui trancar bem a posição, né? E vamos ver como é que foi que eu perdi esse peão. Bom, o nosso jogo de manobras estava bem bom aqui. Nossa, eu consegui encaixar aqui uma sequência de lances nele. Olha essa posição tá triste para as brancas. Porque eu vou jogar F5, o centro tá estabilizado, o contra-jogo dele não chega ali do outro lado. Eu tô com 1 milhão de tempos na frente, tô ameaçando o cavalo F4, não sei como é que eu perdi essa posição, tá? Ele trouxe a torre, defendeu o cavalo, ameaçou o cavalo, né? Joguei F5 e ele jogou esse lance. Eu calculei esse lance, eu pensei, se eu jogar F5 ele vai jogar esse lance. Mas eu pensei que eu teria alguma coisa boa. Eu joguei esse, ele trocou as damas, eu acho que eu estraguei minha vantagem. Mas mesmo assim, essa posição parece ser muito boa pra mim, né? A única coisa que eu preciso fazer é não deixar ele invadir com o cavalo B5. Que foi o que aconteceu, né? Ele jogou esse lance, eu joguei esse. Agora ele vai colocar o cavalo em B5, então eu joguei bispo D7. Colocou, eu tomei. Quando toma de peão, agora eu vou jogar cavalo ali. Ele trouxe o cavalo. E eu joguei esse. Eu não percebi que eu pendurei o peão de D6, né? Eu me preocupei em fechar muito bem a estrutura ali. Eu acho que eu tô melhor nessa posição, inclusive, né? Porque meu bispo de casas pretas tá dominando ali nas casas pretas dele. E o bispo branco dele tá bem limitado também, certo?
Mas aí eu pendurei simplesmente o peão, né? E aí eu simplesmente fiz um bloqueio aqui. O que é uma posição de bloqueio? É uma posição onde as suas peças impedem o avanço de peões deles. Do seu adversário, no caso. E aí, quando ele não tem avanço de peão, isso aqui são vários temas de empate que você pode fazer, tá? Quando o seu adversário não tem avanço de peão, é muito difícil dele conseguir exercer alguma vantagem que ele tem. Por exemplo, o peão a mais. Quando ele joga bispo C4, eu jogo bispo D6. Porque agora eu vou colocar minha torre em E5 e ele não tem mais avanço de peões, né? Para onde ele avançar os peões dele aqui, ele vai acabar entregando material, né? Se jogar B4, eu vou tomar com peão de A e vou jogar um torre A5 assim, super tranquilo, né? Depois. E aí ele não vai ter mais rupturas. Primeiro que quando ele joga B4, ele já me devolve o peão, né? Então nem com peão a mais, com peão a menos eu tô mais, certo? E aí a chance de vitória é muito mais pra mim. Então aqui eu só fui passando o rei. E aí a gente passou o lance no final e acabou empatando a partida. Eu consegui escapar, tá? Era pra eu ter perdido isso aqui com peão a menos, certo? E a partida que a gente vai analisar hoje, depois de tanta enrolação, é essa partida. Que eu também fiquei bem, tá? E foi a partida que me deu os 2000 de rate. O cara tá online agora, tá? E vamos lá, vamos ver como é que foi. Vamos primeiro ver a revisão da partida. E não foi uma partida tão boa assim, mas o cara acabou... Eu acredito que eu fiquei bem a maior parte da partida, tá? Vamos ver aqui como é que foi a revisão. Fizemos 78, ele fez 76. E a gente ficou bem a maior parte, mas no final a gente acabou escorregando, né? Fizemos 2 lances excelentes, 2 erros, uma chance perdida e um agafe. Vamos ver como é que foi? Então joguei E4, E5, cavalo F3, cavalo C6 e bispo B5. A minha famosa Rui Lopes é a linha que eu mais jogo, é a linha que eu mais gosto. Jogou cavalo F6, cavariante berlinesa. Aqui o lance principal é roque e o lance principal era cavalo toma E4. Ele jogou esse D6, que é uma variação estilo Steinitz, né? Joguei com C3, que é um lance que dá uma casa de fuga pro nosso bispo, né? Porque ele tava ameaçando jogar A6, bispo B4, cavalo B5 e pegar meu bispo, né? Não, na verdade A6, bispo A4, aí B5, bispo B3, cavalo A5 pegar meu bispo. E aí a gente joga C3 para dar essa casa de fuga, né? Jogou bispo E7, joguei torre E1, fez o roque, e eu joguei com D3. Talvez H3 fosse o melhor lance aqui, né? Não, D4, ele prefere D4. Mas o D4 eu não gosto muito porque depois de toma, tem bispo G4, incomoda um pouco, né? Eu posso até pensar, entregar o cavalo não sei se é bom. Vai entrar na variante das trocas que eu não costumo jogar muito não. Mas eu jogo essa posição com D3. Ele jogou A6, ameaçando o bispo. Bispo A4, B5, bispo C2. Repara que se eu não tivesse dado essa casa de fuga, o meu bispo ia ter que ir para B3. E quando o cavalo A5 eu ia perder o bispo, certo? Então o C3 ele se viu para dar essa casa de fuga pro bispo, como eu já disse. Jogou torre E8, que também é um lance comum para colocar o bispo em F8. Joguei cavalo de BD2. Bispo F8 ele jogou aqui, tudo teórico. Cavalo F1. E jogou D5 bem rápido assim, né? E aqui eu tinha algumas escolhas para fazer, eu acho que eu tomei mesmo. Porque permitir a captura e trocar as damas, eu acho que perde um pouco da iniciativa das brancas, né? Não, não tomei. Joguei cavalo G3, ele tomou, e eu tomei de peão, e ele não trocou as damas, eu acho que foi um erro. Isso aqui foi um erro dele, porque agora ele tirou o bispo de F8, que é uma casa natural, que defende o rei, e colocou o bispo nessa casa que não faz muito sentido, né? E agora eu tô querendo entrar com a minha dama na posição. Eu acho que eu joguei um cavalo H4 agora, né? Não. Bispo G5. Por quê? Porque eu quero provocar que ele jogue H6. Porque quando ele joga H6 e meu cavalo for para F5, ele jogar G6 é um lance muito comprometedor, né? Porque aí o rei já vai começar a ficar muito exposto. Por exemplo, vou colocar aqui na análise. Por exemplo, se ele manda um H6 aqui, o computador diz que é o melhor. Eu voltaria o bispo para cá. E agora, por exemplo, ele joga um bispo B7, cavalo F5. Repara que, tudo bem, o computador fala que é uma porcaria esse lance, mas repara que ele tem dificuldade de fazer o G6. Porque agora esse peão em H6 é uma fraqueza. Quando ele joga esse, eu tomo, certo? E aí, a vantagem é nossa. Subir com o rei não adianta muito, porque o meu cavalo está defendido pelo meu bispo aqui, né? Então, não tem nenhum problema. Então eu queria provocar ele a fazer esse tipo de lance para ele ter dificuldade de fazer o G6 depois para expulsar meu cavalo de F5.
Ele jogou esse lance, eu tirei o bispo para D2. Também querendo tirar um pouco dos temas de troca de dama, né? Eu não quero trocar as damas nessa posição, tá? Porque eu quero atacar o rei dele. E ele jogou esse lance bispo B7 que permite eu colocar o cavalo em F5. O computador diz que é um erro. Mas esse cavalo em F5 vai fazer um estrago muito grande, tá, pessoal? Se eu não me engano, em outras partidas da série, de partidas rápidas que eu tô fazendo lá no Lichess, eu até falei sobre esse cavalo F5. Que quando as pretas deixam esse cavalo chegar aí, é muito chato. Porque, por exemplo, se ele volta o bispo para C8 para querer tomar meu cavalo, eu vou jogar cavalo H4, né? Se ele tomar meu cavalo, eu vou colocar o outro cavalo em H5, que agora não tem nem mais como ele tirar meu cavalo dali, né? Porque G6 a gente já viu que não funciona. E além disso, eu vou conseguir abrir o caminho para a minha dama passar, né? Por exemplo, se a gente vier aqui na análise, eu coloquei o meu cavalo em F5. Se ele quiser voltar o bispo para defender aquela diagonal, eu vou jogar cavalo H4. Aí se ele tomar, eu vou tomar. E agora, ó, a passagem da minha dama, como é que tá? Né? Não pode jogar mais G6 porque eu tomo. E aí muito provavelmente, o computador tá dizendo aqui esse lance. Mas eu já prefiro muito mais a minha posição, tá, pessoal? Eu jogaria talvez um dama F3, tá? Nessa posição. E ele teria que tomar meu cavalo, talvez eu tome de peão mesmo. E agora o rei dele vai começar a levar uns ataques aqui furiosos, né? Eu tô com um par de bispos também, né? Então a posição só vai entrar em colapso, né, pessoal? Como tá do desenho que tá um pouco melhor para as pretas, mas na prática, tá, ele mudou de ideia agora. Na prática é muito difícil jogar contra isso aqui, tá? Então ele permitiu meu cavalo chegar em F5. Jogou cavalo E7, eu joguei cavalo H4 porque eu quero manter um cavalo em F5. Repara que o G6 não funciona de novo, né? Porque eu tomo o peão, certo? Ele tomou, eu tomei e ele jogou esse lance que é um lance bem errado. E eu joguei dama F3 que já ameaça golpe, que ele levou inclusive, né? Bom, primeiro, eu ameacei 2 golpes com esse lance. Presta atenção. Por exemplo, se ele fizer um lance displicente aqui, como torre D8. Bom, eu já tenho o cavalo toma H6, peão por 8 toma o cavalo. E tá caindo esse outro peão, né, de H. Porque o meu bispo e a minha dama estão apontando para aquele peão. E ameacei também, que foi o que aconteceu na partida, inclusive. Ele jogou dama D6 na partida. Eu não tenho cavalo H6, né, porque ele toma de peão e aí recupera a peça depois. Mas eu tenho esse lance, bispo toma H6, que é outro golpe que tem nessa posição. Quando ele toma, eu jogo dama G3. E não interessa para onde o rei se mover, ele vai levar mate, entende? Se o rei for para F8, é dama G7 mate, porque o cavalo cobre a casa de E7. Então ele não pode mover o rei. Então ele é obrigado a cobrir de cavalo me devolvendo a peça. É quando eu tomo, aqui a gente troca as damas, eu ainda pego mais um peão. E eu entrei nesse final com 2 peões a mais. Só que ele vai conseguir entregar a qualidade ainda, tá? No final, a gente chegou no final que não foi tão bom assim pra mim, mas no geral eu consegui converter bem, tá? Voltei meu cavalo, fechei ali algumas diagonais, trouxe minha torre pra coluna. E o grande problema da minha posição aqui, pessoal, é o par de bispos dele, tá? Sem esse par de bispos aqui, a posição fica bem melhor. Ele ameaçou ganhar uma peça, né? Bispo G8. Bispo C8, ameaçou o cavalo. Bispo toma G4, ganhando uma peça. Meu rei tá cravado, né? Meu peão tá cravado, na verdade. Tirei, jogou esse lance. Joguei bispo B3. Não sei muito bem pra quê. Foi pra melhorar meu bispo, né? Porque ele tava na diagonal bem ruim ali, batendo nos próprios peões, então eu coloquei nessa diagonal que é um pouco melhor. Jogou esse lance, planejando jogar bispo A6, que é bem chato. Joguei torre D3, que ele me xingou. Jogou esse lance, bispo C2 e bispo A6 ele jogou, o computador não gostou. Eu dei cheque. E bom, agora trocando um par de torres eu simplifiquei ainda mais o final, né? E eu aqui mandei um bispo D3. Talvez eu podia fazer um rei E2, né? O computador disse que rei E2 é melhor. Porque se ele avança o peão dando cheque, eu simplesmente avanço, né? E não tem nada. Mas eu fiquei com bastante medo dessa posição. Ele jogou assim. Eu joguei rei E2 finalmente. Trouxe o rei e eu joguei cavalo ali. Agora é uma casa estabilizada pro meu cavalo, mas eu sinto que eu discordenei um pouco, né? Jogou esse lance. Eu não entendi muito bem pra quê. Ele quer dar a volta com o bispo, né? Que faz sentido. Agora eu joguei esse lance, permitiu o cheque. Cobri de bispo, voltando. Ele tomou e eu tomei. E aqui ele não tomou minha torre. Por quê? Eu não consigo tirar meu rei, né? Por que eu não tomei? Tomei. Ah, não posso tirar meu rei. Voltei o cavalo defendendo a torre, né? E ele jogou esse lance. Eu joguei rei D1, né? Porque agora, se ele tomar minha torre de bispo, eu tomo de cavalo, ameaço o bispo e defenda meu peão, né? E aí vai entrar no final totalmente perdido, tá?
Então, ele entrou aqui pra loucura. Tomou meu peão e eu passei a torre pro outro lado. O computador disse que é uma cagada. Tomou meu peão e agora o problema é que ele tá com 2 peões passados e par de bispos, né? Então aqui nossa, eu compliquei bastante a minha vida, né? Tudo bem que eu tô com qualidade a mais, mas compliquei bastante a minha vida mesmo. Joguei rei aqui pra defender a promoção, ele avançou o peão. Joguei cavalo D3, que é um lance bem importante. Voltar esse cavalo pro jogo. Não posso deixar meu cavalo do outro lado do tabuleiro, né? E ele jogou esse lance, ameaçou meu cavalo, né? Ameaçou o bispo, toma D3, porque agora minha torre não defende mais o cavalo. Então tive que tirar o cavalo. Joguei esse para impedir os avanços. E ele avançou. Joguei esse lance ameaçando o bispo e agora estou perdido. Talvez C3 ganhe a posição na hora, assim, né? Quer dizer, eu não sei muito bem, né? C3 eu tomo o bispo com cheque. Depois tiro o cavalo. Se B2 eu sacrifico mesmo, depois eu pego até de torre mesmo. Eu tô com 2 peões a mais ainda nesse final, né? E ele jogou esse lance, eu trouxe a minha torre pra A3, porque agora se ele avança o peão eu posso tomar. Ele avançou, eu tirei o cavalo. E ele jogou esse lance que é errado, né? E aí ele jogou B2 e aqui acabou completamente depois de torre captura C3. Acabou meus problemas, né? Simples assim, tá? Porque eu posso até sacrificar minha torre aqui, meu peão, que eu vou ter 2 peões a mais ainda, tá? Eu posso entregar, tipo assim, entregar minha torre e meu cavalo pra trocar os 2 bispos dele, certo? E entrar nesse final com 2 peões a mais, eu tô completamente ganho, tá? Então, aqui eu já sabia que eu ia ganhar a partida, ia chegar aos 2000 de rate, já tava comemorando. Jogou esse lance ainda, eu joguei esse, ameacei o bispo, ameacei o peão, não tem como defender mais, e aí abandonou a partida, jogamos pra 2000, e ele jogou pra 1900. A gente tem um meio jogo e uma abertura bem parecida. E no final também bem parecido, né? Então foi uma verdadeira batalha aqui, né? E é claro, pessoal, que mesmo assim, um jogador de 2000 de rate é um jogador bem forte, tá? Mas mesmo assim ainda cometem muitos erros. Muitos erros mesmo, né? Então, é claro que não vai ser uma partida 100% perfeita, né? Mas conseguimos chegar a essa meta, tá? O vídeo deve ter ficado bem longo, porque eu fiz um feedback total, né? De tudo que aconteceu para eu conseguir esse rating, tá? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. E até a próxima. Valeu, pessoal.